vocês? Nós estamos aqui no nosso conhecido TrioCast, só por nós mesmo. E é formado basicamente por um nosso triozinho na sala de aula que fica ali na frente. Eu, Gustavo Belíssimo. É Gabriel. E o Léo. Então, hoje nós vamos falar de um assunto que nós não usamos no nosso dia a dia, que é o hífen. Mas antes disso, este podcast é um oferecimento a Gamaston. Gente, esse aqui é um fone via Bluetooth. Ele tem a conexão muito boa. Ele tem os controles pelo próprio fone, que tu consegue clicar para pausar, trocar de música e tal. E é a prova d'água também. A prova da água, ou seja, é só coisa boa, cara. Vocês entram no site Muito da mais, né? hmaston.com, entra no site deles lá, tem bastante produto legal deles. E se você for como fazer a compra do fone e usar o nosso código TRIOCAST03, tu ganha 10% de desconto na compra de um produto. E caso você queira comprar outro produto, você ganha 20% de desconto usando esse nosso código. Então só vale a pena, um fone bom, os produtos deles são de qualidade. Então, gente, é sério, se você quiser comprar e estiver interessado, entra lá no site hhamston.com, coloca o nosso código e faça sua compra. Bom uso. E é isso, gente. Agora vamos começar o nosso conteúdo. As nossas fontes para começar o trabalho a gente tirou do Google e um pouco do livro. Então tem um pouco de pesquisa de cada coisa, vai dar uma mistureba assim de um monte de site, de um monte de conteúdo que a gente pegou, mas no final vai dar tudo certo, ok? Léo, tens alguma coisa para nos falar sobre o uso do hífen? Tá, a regra básica é... O hífen é usado na formação de palavras por derivação prefixa. De acordo com a nova ortografia, a regra base indica que o hífen é utilizado quando o prefixo termina com a mesma letra que começa a segunda palavra, ou quando a segunda palavra começa com H. Ok? Então, ou seja, aquela palavra super-herói, que muita gente conhece hoje, os Vingadores, Liga da Justiça, essas coisas, tem o uso do hífen nessa palavra por causa do H. Algumas palavras como micro-ondas, são duas vogais juntas, também tem o uso do hífen. E é basicamente isso que o Léo nos trouxe. Gabriel, traz alguma informação interessante para nós aí? E quando que se usa o hífen? Ele se usa em palavras compostas sem elementos de ligação, por exemplo, arco-íris, terça-feira, e em termos compostos em que o segundo elemento utiliza o apóstrofo, caixa d'água, mestre d'água e etc. Bom, essas foram algumas informações que o Gabriel trouxe para nós. E aqui eu vi que o hífen também é utilizado em palavras que são ligadas por preposições. Então, por exemplo, palavras como mais que perfeito, arco da velha, cor de rosa, pé de meia, essas coisas assim são exceções à regra, mas elas ainda assim têm o uso do hífen. Pimenta do reino, cana-de-açúcar, essas coisas que têm o uso da preposição, que é uma ligação ali no nosso texto, a gente usa o hífen entre essas palavras. Léo, mais alguma informação para nos trazer? Tá, a diferença entre o hífen e a meia risca. O hífen é um sinal gráfico usado em algumas palavras compostas segundo certas regras. O meia risca é um mero traço de ligação, porém as gramáticas da língua portuguesa não trazem regras para o seu uso. Comumente, a meia risca é usada para indicar uma sequência, como por exemplo, temos a seguinte variação da temperatura, menos 10 graus, menos 5 graus Celsius. Note que nesse caso, se colocássemos um hífen em vez de meia risca, ficaria um pouco confuso. Portanto, o uso assim se justifica. Ok. Além dessa questão, dessa parte do que a gente usa o hífen, nós também usamos o hífen para algumas espécies de vegetais, de animais, coisas assim. Que, no caso, são termos, alguns desses animais ou desses vegetais são ligados por uma preposição. Um exemplo, vamos dizer, boto, cor de rosa, tu não usa o hífen, mas agora se tu colocar a palavra cana-de-açúcar, que tem preposição de, tu utiliza o hífen cana, hífen de, hífen açúcar. Ou, por exemplo, na palavra baleia franca, tu também utiliza o hífen na escrita dessa palavra. Gabriel,
Vou explicar mais sobre o sufixo e os prefixos. Os sufixos nas palavras terminadas por sufixos de origem, por exemplo, tupi-guarani, que representam formas adjetivas como açu, guaçu e mirim, empregam-se hífen quando o primeiro elemento termina com vogal ou acentuada, ou quando a pronúncia exige a distinção gráfica dos dois elementos. Já os prefixos, como em rodovias, aeronaves, são ligados por hífen. Passará a se chamar, por exemplo, Rodovia Guimarães. Aí tem um hífen ali. Gente, eu descobri que eu trouxe uma informação errada pra vocês. Eu peço desculpa, eu vou falar de novo. Na questão dos animais e vegetais, boto cor-de-rosa tem uma preposição sim. Então a gente usa o hífen no miscelar, boto, hífen, cor, hífen de, hífen rosa. Então a palavra boto cor-de-rosa, tu utiliza sim esse hífen. Léo, mais alguma informação aí que tu queira nos passar? Tá, vou falar quando o hífen foi inventado. Quanto à datação original da palavra hífen, o dicionário Roais, por exemplo, estabelece seu surgimento na língua portuguesa no ano de 1576, especificando que o mesmo deriva etimologicamente do gr upen, adv, juntamente pelo lat. Ok. Nós também usamos o hífen quando vamos nos referir a alguns cargos. Normalmente ele é utilizado em alguns adjetivos como geral, então diretor geral, relator geral, ouvidor geral, com posições e gradações diplomáticas, no caso o primeiro, o segundo secretário. Quando tem uma hierarquia dentro de uma empresa, no caso diretor-presidente, diretor adjunto, diretor-chefe, vários exemplos assim nós usamos o hífen, e também na questão do numeral. Então, por exemplo, primeiro-ministro, primeiro-secretário, coisas assim, a gente usa o hífen entre essas palavras. Primeiro, o hífen ministro, primeiro-secretário e coisas assim. Então, como usar o hífen de forma correta? Tem que ter o prefixo terminado com a mesma letra com que se inicia a segunda palavra. E tem hiper, inter, super, mais segunda palavra iniciada com H ou R. Segunda palavra começando com H. Isso é meio que uma regra, assim, a nova regra. Vai lá, tem alguma coisa? Tá, O hífen não se usa em algumas palavras. Por exemplo, não se usa o hífen após os prefixos que terminam com a mesma vogal que inicia o segundo elemento da palavra composta. Micro-ondas, anti-inflamatório, etc. Após os prefixos que terminam com a mesma vogal que inicia o segundo elemento de palavra composta. Micro-ondas com hífen no meio. Anti-hífen, inflamatório, etc. Isso é que antes era tudo junto, no caso. Agora que a nova regra do hífen, agora eles separaram micro-ondas. Antes era micro-ondas, tudo junto. É interessante também citar que no caso, quando tu tem, vamos dizer assim, duas palavras, que tu consegue perceber duas palavras, só que essas palavras têm, por exemplo, um RR junto, um SS, como por exemplo supra-real ou semi-selvagem, coisas assim, que tem o uso do RR e do SS, e não utiliza o hífen no meio dessas letras. A palavra ela é escrita todas juntas, tu só duplica no caso esta consoante que tu utilizou e tu escreve a palavra sem o hífen. Essa é uma das regras também. Gente, nós trouxemos aqui algumas informações para vocês sobre o hífen. Esse aqui foi o nosso TrioCast, um vídeo curto, um vídeo tranquilo para explicar um pouco sobre essa matéria. E é isso.
E obrigado por assistir. Não esqueçam de entrar no site da H-Maston, colocar lá o nosso código TrioCast03. E é isso, galera. Falou. Valeu! Só corrigindo uma coisa que eu falei errado ali. Super-herói, tu usa sim o hífen, tá? Boto cor-de-rosa também. Eu tinha corrigido isso, mas é isso, gente. São essas frases que a gente O que você tá fazendo aí? só explicando Acabou o vídeo, deles, cara. Meu Deus do céu. Cara.